Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Bom estarmos aqui no convívio dos irmãos. Bem bom ver o retorno das atividades das sociedades. A UPA ontem esteve reunida. Hoje, agora com a divisão de salas, o departamento infantil em últimas tratativas e diligências para retornar às atividades, sempre com o cuidado que o André mencionou no início, nas primeiras palavras aí, acerca do cuidado, da responsabilidade que temos com a vida do próximo, com respeito às autoridades e todas as disposições de segurança sanitária. Nós estamos tentando fazer adequações, o protocolo aí para o retorno das crianças e também, evidentemente, as demais sociedades respeitam esse mesmo protocolo. Queridos, nós vamos continuar o estudo de Apocalipse. O pastor Flauber acabou adoecendo, ele estava meio gripado, não estava se sentindo bem ontem, ligou para mim, e a gente então combinou de que eu estaria responsável pela aula de hoje. E Apocalipse é sempre um desafio para a gente estudar. E se não falta do presbítero Edivan, dá umas aulinhas de Apocalipse aqui, viu, presbítero? Vamos dividir a carga. Aí, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no capítulo 9 de Apocalipse. 9. Nós vamos ler o capítulo 9. Eu preparei uns slides de antemão, já agradecendo ao pessoal da mídia, na pessoa de Gustavo, mandei o material para ele aí, ele me disse que estava tudo pronto, eu estou sem controle nenhum aqui, ele é minha, a gente diz na polícia, é meu canga, é meu suporte, é meu apoio para a gente, para a projeção dos slides. Vai sair tudo do jeito que a gente ensaiou, viu, Gustavo? Do jeito que a gente ensaiou, beleza? Joia. Então vamos ler o Apocalipse capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, seu rosto era como o rosto de homem, tinha também cabelos como cabelo de mulher, seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude no seu texto a entendermos um pouco mais da sua palavra, a crescermos na graça do Senhor e a sempre dependermos e confiarmos nele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Mais uma. Ó Deus, nosso Senhor, Pai amado, bem sabemos, Senhor, que em nós não há sabedoria alguma e o conhecimento do homem
Nada é, Senhor, diante da tua onisciência, da tua onipotência, do teu poder, da multidão da tua sabedoria e da profundidade, Senhor, do teu ser. Ó Deus, nós reconhecemos que não somos nada, pó e cinza, diante de um vasto universo criado por um Deus todo-poderoso. E rogamos somente que, como lemos no Salmo, aqui no início, Senhor, desses trabalhos de adoração, que o Senhor nos visite com a tua misericórdia, que o Senhor nos visite com a tua graça, derramando sobre nós sabedoria, discernimento, prudência em tudo que for falado aqui, e que o teu povo seja edificado para a glória do teu nome, que a mensagem da tua palavra, que está sempre pronta para nos instruir, para nos edificar e, sobretudo, para manifestar a tua glória, que ela seja estabelecida, Senhor, nessa manhã. Não somente aqui nesse lugar, mas aonde o teu povo estiver reunido, Senhor, qualquer que seja o rótulo denominacional, qualquer que seja o lugarejo, Senhor, os recantos missionários, as tribos indígenas, ó Deus, aonde a tua palavra está sendo ministrada, que o teu nome seja glorificado, que o teu povo seja edificado e que possa clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Cumpre a tua palavra, o teu querer nessa manhã. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, a gente não se espanta com nada em Apocalipse, não, porque em Apocalipse tudo é muito tremendo, é muito espetacular, e a gente está chegando no momento aqui, os irmãos têm acompanhado essa odisseia da revelação das últimas coisas, e chegamos no sétimo selo, capítulo 8, e no sétimo selo, quando esse sétimo selo ele é aberto, aparecem a figura das trombetas, e os anjos tocam algumas trombetas, e eu tenho que... não posso entrar no capítulo 9 sem a gente fazer um gancho, uma pegadinha do capítulo, do final do capítulo 8, aí dos últimos versículos do capítulo 8. Basicamente, apesar de tudo que a gente vai ver acontecendo aqui nessa quinta trombeta, e ela é apenas o começo dos últimos ais, a gente vai ter, o início dos 3 últimos ais, quinto, sexto, sétimo, e a gente vai ver aí a figura do diabo, falar de forma diferente aí, com outros nomes, o anjo do abismo, o Abaddon, Apolion, a figura de uns demônios, em que esse poço vai ser aberto, e essa figura impressionante desses seres com caudas de escorpião, e o tormento que eles trazem para o homem é semelhante ao tormento de escorpião, só que é um tormento de 5 meses. E nós temos, então, esse cenário terrível aqui, mas, de pronto, a grande lição que Apocalipse capítulo 9 e essas últimas trombetas vão trazer é que, se alguma coisa de boa acontece, ou se alguma coisa de ruim acontece por autorização divina. Acontece porque Deus, ele está no controle da história. De algum modo, ab início, né? Inicialmente, ou na culminância, ou no fim das coisas, toda a história vai manifestar a glória de Deus, vai culminar, vai apontar para a glória de um Deus Todo-Poderoso que controla a história. Então, nada, ou tudo o que acontece de bom ou de ruim acontece por autorização divina. A gente vai ver isso dentro desse texto. As catástrofes naturais são, de um lado, a consequência da queda, e, de outro lado, instrumento
do juízo divino. É um alerta de Deus. As catástrofes acontecem desde que o pecado entrou na humanidade. O pecado ele vem não somente para desmantelar, para desorientar, para desarmonizar o relacionamento que o homem tem com Deus, mas ele vem também para desarmonizar o relacionamento que o homem tem com o homem, e a gente vê isso claramente lá em Gênesis capítulo 3, na queda, na descrição que Moisés faz do episódio da queda, em que o homem e a mulher ali, eles recebem sobre si a justa condenação pela sua desobediência, por optarem pelo seu próprio caminho, um caminho de rebeldia e desobediência para com Deus. Então, a mulher tem tem um pronunciamento específico para a mulher, para o homem, a respeito da morte, do envelhecimento, das chagas, da doença, do relacionamento do homem com a mulher, do relacionamento do homem também com a natureza, e da natureza para com o homem. A natureza geme e suporta sofrimentos, até o grande dia da revelação do Senhor. E então a gente tem, de um lado, que as catástrofes que acontecem são, em alguma medida, resultantes ou consequência da introdução do pecado na história da humanidade. Mas, por outro lado, também são instrumentos do juízo de Deus contra essa humanidade caída, contra o pecado cometido pelo homem constantemente, despertando a ira desse Deus santo. São também um alerta para o homem acerca dessa ira de Deus e do juízo final que se seguirá. Terminando aí o capítulo 8, Gustavo, pode pôr aí o slide aí da introdução. Terminando o capítulo 8, a gente tem, então, um interlúdio, né? Uma passagem entre as primeiras 4 trombetas que estão descritas aí no capítulo 8 e essa quinta trombeta que vai ter uma descrição maior aí no capítulo 9. Aqui há uma semelhança na descrição. A gente vai ter a questão dos gafanhotos, a questão da escuridão, né, que toma conta da terra, a questão das fontes das águas que são atingidas por essas trombetas. Se vocês olharem aí, a primeira trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, atirados à terra, semelhante às pragas lá do Egito, ao fogo e saraiva que caiu lá no Egito. A segunda trombeta, grande montanha ardendo em chamas, atirada ao mar, e a terça parte se tornou em sangue, à semelhança da que a gente tem lá também nas pragas do Nilo, as águas do Nilo terem se tornado em sangue. Novamente aí, versículo 10, caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, grande estrela, ardendo como tocha, o nome dela é Absinto, e as águas se tornaram amargosas. Quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse na sua terça parte. E não somente essas 4 primeiras trombetas, mas também essa quinta trombeta que a gente vai estudar hoje, ela também traz semelhanças com as pragas lá do Egito, o que leva a crer que, assim como o povo foi poupado, o povo de Israel foi poupado lá no Egito, de que nós também seremos poupados dessa tribulação, dessa ação de Deus aqui vai ser contra a terra, contra a humanidade, mas especificamente essa quinta trombeta a gente vai ver que há um alcance específico àqueles que não têm o selo de Deus na sua fronte. Então, a semelhança das pragas do Egito que não alcançaram o povo, aqui eu estava lendo um livro do MacArthur essa semana sobre as igrejas lá de Apocalipse, e eu me assustei porque John MacArthur ele é pré-tribulacionista. Ele acredita que a igreja vai ser, pelo que eu entendi da leitura, ele acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né?
me parece mais lógico, até pelo desenrolar dos fatos de Apocalipse, e a gente vai ver que Apocalipse, a gente já falou sobre isso aqui, quando a gente falou sobre os selos, que o que acontece aqui é uma história cíclica, que ela se repete. A gente não tinha, a igreja não tinha os dispositivos que nós temos hoje de imprensa, leitura, meios digitais para ter um livro. Então o que se fazia, como você escrevia, era limitado a escrever em pergaminhos, você repetia a história várias vezes. O que acontece com o Apocalipse me parece que é isso. Você tem a mesma história, a história do juízo final, a história da volta do Messias, a história do grande dia do Senhor, contada repetidas vezes, com nuances diferentes, com detalhes diferentes, cada vez que ela é tratada. Aqui a gente vai ver a questão da presença de Satanás, e mais à frente, capítulo 12, mais ou menos, salvo engano, a gente vai ver que Satanás está preso, ele vai ser solto, e aí vai ter o reino dele, para depois ter a grande batalha final e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Ele e outros personagens que vão surgir aqui desse abismo, o dragão, as duas bestas, etc. Então, me parece que não tem como a gente entender Apocalipse como sendo um desenrolar cronológico apenas, do capítulo 1 até o capítulo 21, mas sim a mesma história que está sendo contada em ciclos. Aqui a gente está vendo os ciclos das trombetas, e a história, então, é assim contada. Então, retomando aí o final do capítulo 8, o versículo 13, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, não sei aqui se no final da última aula foi tratada essa questão da águia, mas a águia ela aparece também no capítulo 4, versículo 7, e há uma interpretação interessante para a águia, que seria uma forma de falar da criação glorificada. Mas a águia, ela aparece também no capítulo 12, versículo 14, que é um ser que salva a mulher lá do ataque do dragão. Lá na figura, mais à frente a gente vai estudar isso aí. E aqui, se a gente for fazer essa analogia, esse paralelo com as pragas do Egito, lá em Êxodo, capítulo 19, também seria esse instrumento de força da parte do Senhor para livrar o seu povo, como livrou lá no Egito. As águias são também um modelo de renovo de forças, né? uma imagem que traz essa ideia de força renovada. A gente tem lá a profecia lá em Isaías 40, 31, de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, né? Correrão e não se fatigarão. Também são um sinal do juízo certo de Deus, pelo modo como as águias elas perseguem as suas presas, né? Elas estão ali no seu voo alto, mas de olho nas suas presas e dão o bote certeiro. Aqui podia passar também essa ideia de um juízo certo, que não é uma possibilidade, não há uma probabilidade dessas coisas acontecerem, mas sim que de fato irão acontecer. E o autor então traz aqui para a gente que essa quinta trombeta ela começa a descortinar aí os 3 últimos ais, as 3 últimas trombetas, os 3 últimos ais. As 3 trombetas que precisam ainda acontecer. As 4 primeiras trombetas, elas atingiram o homem indiretamente. Pelo que a gente leu aqui, o sol e as estrelas são atingidas, a água é atingida, né? As fontes das águas. Então, o homem é atingido de maneira indireta, porque a ira de Deus, ela é manifestada através desses elementos que são alcançados, e o homem acaba se prejudicando, ele acaba sendo alcançado por essa ira de Deus, mas indiretamente.
A partir dessa quinta trombeta, desse primeiro ai que vai ser revelado aqui, o homem ele é alcançado diretamente. A ira de Deus é revelada diretamente ao homem. Clica aí, por favor, Gustavo. Isso, muito bem. Então nós temos a figura da águia. Pode clicar de novo, Gustavo. Nós temos a figura dos 3 ais, os eventos, né, de abertura do 6º selo. A gente está vendo aí, são essas trombetas. E a liberação de poderes demoníacos para atormentar os homens ímpios. E foi isso que a gente leu no capítulo 9, que vai aparecer a figura da estrela caída, o Satanás aparece, ele recebe a autoridade, ele recebe a chave para abrir o poço, e desse poço saem os demônios que estão aprisionados. Então essa estrela caída é Satanás, o grande dragão, perseguidor da igreja. A figura do dragão vai aparecer mais na frente, como eu falei para vocês, mas dá essa ideia, a partir aí do versículo 1, capítulo 9, da queda, uma derrota que tem havido de Satanás no céu, e ele cai, mas mesmo sendo esse elemento, esse indivíduo de rebelião contra Deus, de rebeldia contra Deus, ele é instrumento do juízo no mundo. E a gente vê essa figura do diabo também como juízo, um instrumento de juízo, em outros textos. A gente não tem condição de ler todos. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito de uma situação que a igreja está passando, em que o filho, o enteado, ele possui a madrasta, e é uma situação que está sendo tolerada pela igreja de Corinto. E Paulo diz: olha, tem que disciplinar, vocês têm que afastar esse cidadão daí, vocês têm que discipliná-lo e tem que retirar essa pessoa que tamanho ultraje praticou, para ser entregue a Satanás, para ser instrumento da ira de Deus, para receber a recompensa pelo seu ato. Então, aparece aí em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, em Apocalipse 13, verso 7, Apocalipse 13, verso 7, um outro momento aqui em que a gente já tem aqui a revelação do dragão, da besta que emerge do mar, e diz assim o texto: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Há um momento aqui de perseguição que a igreja está sofrendo, e o diabo, o perseguidor, ele é então um instrumento de juízo de Deus nesse capítulo 13 de Apocalipse, especificamente contra o homem, e aqui no capítulo 13 especialmente contra a igreja. Rei da Babilônia, essa figura do diabo também, ela é descrita lá em Isaías capítulo 14, verso 12, como Isaías profetizando acerca do Império Babilônico, e ele faz essa analogia com essa estrela caída, falando do rei da Babilônia, mas sim também uma referência à figura de Lúcifer, do diabo. E Jesus também refere-se a essa queda de Satanás, essa estrela caída, lá em Lucas, capítulo 10, verso 18, um texto muito interessante em que os discípulos eles estão voltando, eles estão pregando a palavra, e eles voltam da sua missão de pregar a palavra, todo mundo animado, porque estão expulsando demônio, e diz o texto, Lucas 10, versículo 17 e 18, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, quando João aqui em Apocalipse fala dessa estrela caída, com certeza está se referindo
ao diabo, que o próprio Jesus mostra isso aí no Evangelho, essa figura de Satanás como sendo alguém que foi derrotado nos céus e tem essa queda lá do céu caindo derrotado. Então, passando essa primeira figura da estrela caída do céu, do versículo 1, o texto continua dizendo: e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Clica aí, Gustavo, acho que a gente colocou alguma coisa. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Beleza. A chave do poço, o meu poço aí do abismo ficou mais tenebroso do que eu tinha imaginado. Mas essa ideia de entregar a chave significa autoridade, né? Quem tem a chave da igreja aqui? É André, né? André que tem a chave da igreja, a autoridade aqui é André, para abrir a igreja. Mas o pastor que tem a chave, ele que tem a autoridade aqui para abrir, para fechar a senha do alarme e a chave da sua casa. Você tem, não é todo mundo da rua que tem, você que tem, porque é você que tem a autoridade ali sobre a sua casa. As chaves têm esse sinal de autoridade. Jesus, ele é que tem as chaves da morte e do inferno. Lembra que a gente estudou lá no capítulo 1, verso 18, na visão de João, ele disse, ele que tem a chave da morte e do inferno. No capítulo 3, verso 7, diz que ele tem a chave de Davi. Então, se por um lado o diabo ele abre o poço, liberta esses demônios e tal, mas ele faz isso porque alguém lhe deu essa autoridade. Ele não tem autoridade a um pensamento popular, né, de que o bem e o mal têm forças equivalentes e eles vivem travando essa batalha e o encontro das forças do bem e do mal. Isso é uma grande balela. O verdadeiro cristianismo entende que não há essa equiparação de forças entre o bem e o mal, entre o diabo e seus demônios e Deus e os seus anjos. Porque se o diabo faz qualquer coisa, ele faz porque lhe foi dada a autoridade, a chave do inferno, a chave da morte, a chave de Davi está nas mãos do nosso Salvador, está nas mãos do nosso Senhor Jesus. Então, se o diabo ele vai abrir qualquer coisa aqui, é porque antes ele recebeu essa chave. E assim que o apóstolo ele descreve: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tem a chave, foi-lhe dado. Nem Satanás, nem seus servos podem liberar forças do inferno na terra, a menos que lhes seja concedido para fazê-lo, por Cristo ressuscitado. A tradução aqui para o poço do abismo Theon, no grego, né? Theon ou Abaddon, e aqui a palavra Abaddon vai aparecer mais à frente também para descrever o próprio diabo, mas é mencionado também essa palavra em outros lugares, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, depois posso até compartilhar no grupo algumas referências: Jó capítulo 26, Jó 28, Salmo 42, Provérbios 15 e 11, e dá essa ideia de essa prisão temporária ser um lugar de profundezas, um lugar distante de profundezas, do lugar de prisão dos anjos caídos. Em Lucas 8:31 acontece um fato muito interessante, que Jesus ele se encontra com um indivíduo possesso de vários espíritos, de vários demônios. E aquele indivíduo ele está ali, ninguém consegue controlar ele anda pelos cemitérios, parece um bicho, anda nu e se joga e se rasga todo e tal. E Jesus se encontra com ele. E ele se curva diante do Senhor Jesus e diz: quem só veio nos atormentar antes do tempo, que temos nós contigo, filho de Davi e tal. E Jesus repreende aquele demônio, e aquela legião de demônios pede a Jesus que eles rogam a Jesus que não fosse mandado para o abismo, não fosse mandado para o Abaddon, para o local lá de prisão dos demônios.
e Jesus permite que aqueles demônios entrem numa manada de porcos que não podia dar certo esse negócio, se precipitam a despenhadeiro abaixo. Em Romanos 10, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai perguntar quem foi que subiu ao céu, a respeito de Jesus, né? Que não tinha outro que teria ressuscitado e teria subido aos céus, ou quem desceu ao abismo, quem desceu a esse lugar, ao Abadom. Ou seja, esse lugar, essa prisão dos demônios seria um lugar, uma antítese ao céu, ao lugar de habitação dos anjos, de habitação de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20, na descrição da trajetória de Cristo, desde sua morte na cruz até sua ascensão nos céus, há uma descrição de que Jesus teria proclamado a sua vitória para alguns espíritos em prisão, espíritos aprisionados. É um texto de difícil interpretação, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20, e associa então a esses espíritos a desobediência dos dias de Noé. Então, de fato, está descrito ali um momento em que, entre a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus teria proclamado a sua vitória a todos, inclusive a esses espíritos em prisão, nesse lugar de prisão, de tormento e prisão nesse abismo. Em 2 Pedro, o mesmo autor, em capítulo 2, verso 4 a 5, ele se refere a esse local, o Tártaro, o inferno, local de condenação de anjos caídos. Judas, versículos 6 e 7, reforça a ideia então desses demônios aprisionados para o juízo do grande dia. Muito bem, então, pode clicar aí, Gustavo. Sobre o abismo, nós temos aí o termo utilizado no grego, Theon Abadon, pode clicar. Isso. Outros relatos, está aí as referências que nós citamos, algumas delas que nós citamos aqui. O que mais temos aí, Gustavo? Muito bem, sobre o poço do abismo ainda, clica aí. Não, passou direto então. Bom, sobre o conteúdo, do que é que tem nesse abismo, o que é que tem lá no abismo, versículo 2 ao versículo 4, diz que esse anjo do abismo, o diabo, ele recebe a chave e ele abre o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como os que têm os escorpiões da terra. Então, a primeira coisa que tem nesse abismo que sai, que sai é fumaça e escuridão. Uma fumaça que sobe, que cobre o sol, que cobre o ar. É um sinal que já foi mostrado através de uma ação direta de Deus nos próprios astros, né? A gente leu aí na segunda trombeta, e uma alusão às profecias de Joel, capítulo 2 e capítulo 3, um sinal de julgamento de Deus. O que é que vai sair do poço? Sai, além dessa fumaceira toda, que sai, que escurece o sol e o ar, sai também gafanhotos. Aqui no capítulo 9 a gente vai ver que sai gafanhoto, mais à frente a gente vai ver que vai sair o dragão e vai sair as duas bestas, né? Vão sair aí desse poço. Apesar da relação da praga no Egito, o que a gente tem gafanhoto também lá no Egito. Lá uma das pragas do Egito é gafanhoto. Só que, diferentemente de lá, o gafanhoto do Egito, ele corrói tudo que é verde. Ele acaba com o alimento para os animais, acaba com o alimento para o que está sendo cultivado lá para os egípcios. Aqui, o gafanhoto ele não pega nada de planta. Esse gafanhoto é um gafanhoto modificado geneticamente. É um gafanhoto transgênico. Ele não vai atrás do verde, ele não vai atrás das plantas. Ele não vai atrás disso, ele vai atrás apenas dos homens.
Eles têm ferrões como escorpiões e não se interessam por nada verde, apenas pessoas. E aqui há uma relação que nós podemos fazer com o texto que Jesus ensina aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 10, verso 19 e 20, já que há uma referência aqui à força do escorpião, a dor que esse escorpião traz. Jesus lá em Lucas capítulo 10, verso 19 a 20, diz assim: eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Ainda que como agentes satânicos, as serpentes e escorpiões a serviço da estrela caída, mas o Evangelho e a igreja têm autoridade sobre essa ação demoníaca, pelas palavras do próprio Jesus. Ele nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões. Então, glória a Deus por isso, porque toda a autoridade que foi dada no céu e na terra ao Senhor, o Senhor também comissionou a igreja em autoridade para pregar o Evangelho, para batizar e para pisar em serpentes e escorpiões. Eles recebem esse poder, esse gafanhoto híbrido, esse gafanhoto escorpião, ele recebe esse poder para atormentar os homens ímpios. Aqui há também uma lição importante: nem o poder de abrir o abismo, nem o de atormentar os homens são prerrogativas dos anjos caídos, mas devem ser vistos como agentes intencionais, autorizados pelo Cristo, que conquistou a autoridade sobre o céu e a terra para conduzir o plano redentivo e o juízo de Deus. Tudo isso aqui faz parte desse plano de salvação, do plano de redenção de Deus para a humanidade e da glorificação do seu santo nome. O poder dos escorpiões, aqui, obviamente que há uma carga de figura de linguagem, de metáfora aqui. Eu até coloquei uma figura aí. Eu estava preparando os slides e a Manuel chegou perto, e eu preparando, e botei uma figura de um gafanhoto com cara de gente, ferrão de escorpião, e ele olhou assim, aí ficou impressionado, né? Ele olhou, disse, pai, aí Clênia chegou também e disse: o que é isso? Eu disse: pelo amor de Deus, deixa eu terminar a minha aula, depois eu explico. Se eu fosse parar para explicar, eu não conseguia terminar a aula. Mas obviamente que a gente tenta, aqui há uma limitação do apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, uma limitação descritiva dele, em tentar descrever dentro da realidade em que ele estava inserido, daquilo que ele conhecia, da visão de mundo que ele tinha, e há também a força da metáfora, da forma de escrever, para mostrar de fato o tormento, a dor que ia ser ali infligida àqueles homens ímpios, e a figura do escorpião se encaixa muito bem aqui nesse momento. Então, o poder dos escorpiões é de uma dor. Não sei se alguém aqui já foi picado por escorpião, mas graças a Deus, então, não sei se em casa alguém já foi. E aí, minha irmã, como é que foi a picada de escorpião? Terrível, muita dor, queimando, congelando, né? Muito bem. Na verdade, é essa dor insuportável e que vai ser infligida pelos perseguidores. A hora dos ímpios experimentarem isso de uma forma nunca antes vivenciada. Por isso esse elemento também nunca antes visto. Um gafanhoto, e a gente vai ver a descrição dele aqui, que é uma coisa realmente muito diferente de tudo que já foi visto, como também a dor que vai ser experimentada pelos ímpios nesse momento de juízo, de ira de Deus, também vai ser uma coisa única, nunca antes experimentada. O alvo, então, desses seres, desses demônios, desses gafanhotos com poder de escorpião, são aqueles que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Diz aí o versículo 4: foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, outra figura aqui importante para a nossa leitura de Apocalipse e para a nossa fé é a figura do selo de Deus.
A primeira marca que aparece em Apocalipse não é a marca do 666, a marca da besta, a marca do anticristo, não. É a marca divina, do selo de Deus sobre os seus filhos. A gente viu lá nos 144 mil, que eu acho que o Érico foi que ensinou aqui, falando sobre essa coisa da amplitude, da completude desses que foram chamados e eleitos pelo Senhor para manifestar a sua glória, salvando o seu povo, os 12 mil de cada tribo. E aqui a gente vê então essa marca divina, a marca do selo na fronte de todos aqueles que foram salvos. O batismo, alguns acreditam que essa marca é o batismo, e os comentários falam muito a respeito disso, porque o batismo acaba sendo essa marca visível para todos, de que nós temos uma fé verdadeira, que nós cremos no Senhor, mas eu acredito que, na verdade, se formos falar de batismo, falamos de batismo do Espírito Santo, que seria essa marca, seria o selo do Espírito Santo. Está lá descrito em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Eu vou ler esses textos a respeito do selo. Deixa eu deixar aqui marcadinho a Bíblia. 2 Coríntios 1, 22. E especialmente os textos de Efésios. 2 Coríntios 1, 22. Diz o texto da palavra do Senhor, a partir do verso 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. Vamos correr lá para Efésios, capítulo 1, verso 13, capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós, falando a respeito de Cristo, versículo 12, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O selo, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós vamos ser resgatados. Penhor é isso, é a garantia, alguma coisa que você dá de garantia de alguma coisa, né, um pagamento futuro. E o Espírito Santo foi nos dado como essa garantia. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, ele é o nosso penhor. Para fechar essa parte do selo, ainda em Efésios capítulo 4, verso 30. 4:30. Diz o texto da palavra do Senhor: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes o quê? Selados para o dia da redenção. Olha, esse texto de Apocalipse capítulo 9, se você ler sem muito cuidado, você termina de estudar ele com medo. Você diz, meu Deus do céu, que bagaceira. E se esses escorpiões chegarem perto de mim, chegarem na minha casa, o que é que vai acontecer? Meu irmão, não tem do que se preocupar. Não tem, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Por isso que nós não acreditamos em perdimento de salvação. Acreditamos em perseverança dos santos, sim, como doutrina da graça. Mas não acreditamos que o crente perde, aquele que é genuinamente crente, ele foi selado. E selo do Espírito Santo não é feito selo do correio, que você bota e tira, bate e tira. Não, selo do Espírito Santo é selo para selar para sempre. Oi? Nunca mais de escola. Esse não de escola não. O dom de Deus, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, o dom de Deus esse é difícil também essa pergunta, né? O dom de Deus é irrevogável. É irrevogável. Por isso que nós somos selados, temos o penhor da promessa da salvação, e a gente lê isso e se aterroriza com isso. E se for procurar foto na internet, você vai ver de tudo, até ET saindo do poço do abismo. Tem teoria de tudo aí. Esse momento aí vai sair uns bichos diferentes, os demônios com cara de ET.
Tem de tudo. Mas isso não nos atemoriza, porque nós somos selados pelos. Nós vamos, se Deus permitir que nós vivamos esses últimos momentos, nós veremos. Vai ser um espetáculo de terror, da grande ira do nosso Deus. Mas estaremos selados pelo Espírito Santo. Não somos o alvo desses demônios. Não somos o alvo. E aí acontece algo também extraordinário. É que essas pessoas, os ímpios, aqueles... Pois não, irmã. Se aparecer alguma pergunta, eu esqueci de perguntar isso. Os irmãos que estão em casa, que quiserem fazer pergunta, pode mandar pelo canal do YouTube, os meninos estão ali atentos. Se eu não souber responder, eu pergunto a André. Se André não souber responder... Não, seminarista é assim, meu amigo. Candidato já vai se acostumando. Se ele não souber, a gente deixa em stand-by para o próximo domingo. Eu tiro o pastor Érico de férias, mas a gente responde a sua pergunta. Fala, minha irmã. Sim. A gente não chegou aí no arrebatamento, não, minha irmã. Não vou adiantar, não, porque senão vai dar uma confusão grande. A grande separação dentro da doutrina das últimas coisas... na igreja, é justamente na questão do arrebatamento, em que houve uma propaganda muito grande, especialmente da década de 60 para cá, essa coisa tinha uns filmes, né? Deixados para trás e tal, essa coisa de uma leitura da Bíblia, uma interpretação da Bíblia de que haveria um arrebatamento e na tribulação só ia ficar os outros, que não ia ser a igreja e tal, mas de antemão já lhe digo que eu não enxergo dessa forma. O arrebatamento é um momento final da vinda do Senhor e do estabelecimento de sua glória. Então, nós vamos presenciar tudo isso aqui e só depois é que vai... Porque até aqui ninguém falou de arrebatamento, falou? Pode ver aqui, a abertura das trombetas, o toque das trombetas dos anjos, os outros selos que foram abertos, assim, que ninguém falou de arrebatamento. Então, entendo, pelo discurso escatológico de Jesus e pela forma como o Apocalipse está escrita, de que não é... Não vou brigar nem dizer que o irmão que acredita no arrebatamento, o pré-tribulacionista que acredita no arrebatamento antes, que esse irmão não vai para o céu. Não digo isso, não. Também não vou dizer isso. Ele está entendendo a Escritura Sagrada daquela forma. Então ele viva de acordo com a fé que tem alcançado e que dê fruto. E viva de forma responsável, esperando esse dia e trabalhando para isso. Mas entendo que não é a melhor, a interpretação talvez mais fiel ao texto sagrado, né? A gente interpreta primeiro literalmente, depois com contexto imediato, depois com contexto geral das Escrituras. E em todos esses três contextos, eu não vejo que a gente possa entender esse arrebatamento anterior da igreja, para depois vir a gente enxergar todos esses momentos de tribulação, para depois ter um segundo arrebatamento da igreja. Okay? Um primeiro grupo e depois um segundo grupo. Ok, mas acontece aqui, acho que está no próximo slide, Guga. Joga aí para a gente ver se está lá. Isso, busca pela morte. Olha a figura do gafanhoto. Esse é um zoom, viu, do gafanhoto. Eu não sei qual é o tamanho dele também, para saber se ele está em proporção de 1 para 10, 1 para 100, não sei, não tem como saber. O gafanhoto normalmente é pequeno, faz de conta aí que eu dei um zoom aí no gafanhoto, mas diz o texto sagrado que esses ímpios que são alvo desses gafanhotos, com poder de escorpião, eles buscam a morte. Veja só, versículos 5 e 6. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Já pensou que desespero? A vontade de morrer, a dor é tão grande que a pessoa diz: eu quero morrer, mas não consegue morrer, só sofre. Aqui há uma limitação do poder que é dado a essas criaturas, de modo que eles não devem matar, e sim apenas atormentar os ímpios. De fato, uma sobrecarga de juízo, não gosto dessa palavra sobrecarga, não sei porque eu escrevi, para aqueles que
a quem a morte seria um alívio, mesmo não trazendo-lhes vantagem alguma. Perceba que essas pessoas, elas não vão dizer assim, eu vou morrer porque eu vou para o céu. Não, mas é porque o desespero é tão grande, elas não têm certeza nenhuma de salvação, não imaginam se no lugar para onde eles vão vai ser melhor ou não, mas a dor é tão grande que eles esperam, eles estão procurando a morte, porque não tem para onde fugir, não tem como tratar a dor, não tem analgésico, não tem como resolver esse tormento. E aí aparece a história dos 5 meses, que também é estranho se falar, será que é literal, será que não é? 5 meses, pelo menos na Palestina, é o período de infestação de gafanhoto. Eles têm aquele período do ano em que eles esperam que o gafanhoto apareça, as nuvens de gafanhoto e tal, e é um período de mais ou menos 5 meses. É o tempo de atuação dos gafanhotos na Palestina. Mas indica aqui uma tortura intensa, e de algum modo ela antecipa a punição final no lago de fogo e enxofre do inferno. É um demonstrativo, uma amostra grátis do que vai ser o inferno, de dor e sofrimento, o tormento eterno. Como é que é? É dor física, é dor mental, é depressão, não sei dizer, meus irmãos. Há a possibilidade de ser um sofrimento físico, sofrimento espiritual, sofrimento emocional, tudo junto, para ser essa dor insuportável. E aí ele descreve como é que são esses gafanhotos, como é que são esses demônios. Versículo 7 em diante. Pode clicar, Gustavo. Versículo 7 diante. Diz assim, que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. A sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. O seu rosto era como de homem, tinha também cabelos como cabelo de mulher. Está vendo aí? O negócio de ter cabelo. Até os demônios têm cabelo, os gafanhotos têm. Tem vantagem nenhuma, meu amigo. Aí, grande beleza ter cabelo. Cabelo como cabelo de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Cada um na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, o objetivo aqui da descrição não é de causar só espanto e terror, não, mas é de não confundir com os gafanhotos normais, que realmente é um instrumento designado para a ira de Deus, para revelar a ira de Deus no último dia. Aqui é uma semelhança com a profecia de Joel, capítulo 2, nós não vamos ler, mas Joel 2, de 1 a 4, versículo 10, ele vai falar dos exércitos do norte, e perceba que a Bíblia vem dando dicas, ela vem dando, o Antigo Testamento especialmente, como diz o apóstolo Paulo, uma sombra daquilo que vai acontecer no Novo Testamento e até o último dia. Então, em Joel capítulo 2, Joel falando da invasão dos babilônios, ele vai dizer uma descrição semelhante, não vai falar de gafanhotos como esse, mas vai falar de esses seres com a força dos cavalos, e eles vêm resignados, né, sobre a terra, para causar grande dor e sofrimento. Os exércitos do norte. Os cavalos aqui, eu trago algumas ilustrações dessa descrição, de porquê dessa descrição. Eles são como cavalos preparados para a batalha, para mostrar que esses demônios, eles vêm avassaladores, vêm resignados. Assim, os cavalos, eles têm essa qualidade desse ímpeto de ninguém conseguir pará-los no campo de batalha, incontinentes. Usam coroas que parecem de ouro, são altivos, não são seres humildes, mas são orgulhosos, não se intimidam, altivos como os reis, têm rosto de homem, são racionais. Esses pequenos seres, ou não sei se é pequeno, né? Esses seres, esses gafanhotos, eles fazem não de modo impensado, instintivo, fazem intencionalmente o que fazem. Cabelos de mulher, possivelmente aqui uma alusão a serem sedutores também, de alguma forma atraírem as suas presas. Tem dentes de leão, são ferozes, grande poder, usam couraças de ferro,
para falar da sua indestrutibilidade. São indestrutíveis. Som de carros de muitos cavalos, caudas como escorpiões e ferrão na cauda, para tratar da sua perversidade, da sua malignidade. Então são figuras realmente de demônios. E quem é que vem à frente desses demônios? Clica aí, Guga. Quem vem à frente desses demônios é o líder deles, o anjo dos demônios, versículo 11 e versículo 12, já a gente caminhando para o fim, versículo 11 e 12. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Aí, nas duas principais línguas que o povo conhecia, em hebraico e grego, o nome do anjo do abismo. O termo Abaddon, no Antigo Testamento, nós vimos alguns, quando nós falamos sobre o poço profundo, lá da prisão dos demônios, um termo que também é usado, o Teon e Abaddon, está diretamente ligado a um outro termo lá no hebraico, que aparece muito na poesia hebraica, que é o Sheol, que é o lugar, é a sepultura, é o lugar dos mortos. E o termo representa, na verdade, principalmente Apolion, a sua tradução, perdição e destruição. Então, esse ser, esse indivíduo, esse líder, esse anjo do abismo, ele representa destruição, ele representa perdição. O termo é usado em Êxodo 12, 23. Quem lembra o que aconteceu em Êxodo 12, 23? Está lá, instituição da Páscoa. Oi? O anjo da morte, o anjo da destruição, Abaddon. Ele aparece como aquele ser que tem uma missão na instituição da Páscoa. Nós estamos chegando perto da Páscoa, né? Já vi ovo de Páscoa nos supermercados, nós estamos chegando perto começou a Quaresma aí para os católicos, já chega a Páscoa. E a Páscoa é a passagem. Passagem de quem? Passagem de quem? A palavra Páscoa é pescha, é passagem. Passagem de quem? Do anjo da morte, é a passagem da morte. Foi passou pelo arraial dos filhos de Deus, passou no meio do Egito, e estava lá. A casa que tinha o sangue aspergido nos umbrais das portas, o anjo passava. A casa em que não tinha o sangue aspergido, o anjo entrava e ceifava a vida do primogênito. E novamente a semelhança lá com o Egito, novamente ratificando a ideia de que, ou a interpretação de que os servos de Deus não são alcançados, atingidos por esse difamador, por esse ser, esse anjo da morte. Ele recebeu autoridade para liderar, para abrir o abismo, mas nós temos a autoridade dada por Deus sobre ele também. Oi? Lá no Egito foi um ensaio para este dia. Então, é o mesmo termo utilizado lá na descrição daquele anjo da morte. Satanás liderará seu exército de demônios, que atormentará os que não têm o selo de Deus, semelhantemente ao ocorrido no Egito. Aqui uma antecipação da história. Por que antecipação da história? Porque a gente vai ver mais à frente, como eu disse no início da aula, em Apocalipse 12, que Satanás está preso. Ele vai ser expulso do céu, vai ser preso, o aprisionamento no abismo, no capítulo 20, e depois ele vai receber, eu coloquei aqui, eu gosto da palavra no direito, ele vai receber um indulto, ele vai receber a liberdade para agir no mundo uma última vez, então será derrotado de forma definitiva. Isso está descrito mais à frente, mas aqui ele já está, a descrição desse momento da história é que ele está solto. Mas na cronologia dos fatos, olhando de forma cíclica, lembra que eu falei, a forma como foi escrito Apocalipse, a gente tem no capítulo 12 a expulsão de Satanás do céu, capítulo 12, verso 9, capítulo 20, verso 1 a 3, aprisionamento do diabo no abismo, e capítulo 20, versos 7 a 9, essa liberdade, que aqui nós estamos vendo que ele vai ter, de liberar os seus demônios para mais um tempo de reinado sobre a terra, de tormento, de tortura.
Após cumprir o tempo de sua prisão, receberá a chave do abismo e, como um prisioneiro recém-liberto, com desejo maligno reprimido no cativeiro, sairá e liderará um poderoso exército demoníaco para torturar os homens. Okay? Então imagina aí, Satanás preso, a raiva, a vontade de fazer o mal reprimida, para quando for liberto, alcançar as criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, que não tem o selo de Deus sobre a sua fronte. E, meus irmãos, terminando então, para deixar cenas para os próximos capítulos, nós temos ainda um detalhe sobre toda essa descrição. É que esse é apenas o primeiro ai. A gente tem 3 ais, as 3 últimas trombetas. Esse é apenas a descrição do primeiro ai que o apóstolo está vendo aqui, está recebendo essa revelação. Diz o versículo 12, o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Sim. Uhum. Isso. Uhum. Perfeito. Mas essa, não sei como é que o que é que passa na cabeça do diabo, né? Nem vou, nem tem interesse também não. Mas para os irmãos que estão em casa, o presbítero Edivan está aqui ressaltando essa questão do sangue de Cristo nos umbrais, do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas na Páscoa e a figura do selo que nos dá essa garantia da vitória sobre o diabo e as forças do mal. Mas o que o irmão Edivan colocou no final aqui é que ele vai com essa vontade toda para pegar aqueles que já são dele, que já estão vendidos à escravidão do pecado. Mas todos nós éramos assim. Há uma expectativa, talvez, diabólica de algum modo, afetar Deus por estar atormentando criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. Não pensem que há um prazer da parte de Deus. Eu vou derramar minha ira, isso vai ser bom. Não há um prazer da parte de Deus nisso. A ira de Deus é porque é a ira justa e santa, de um Deus santo, que não compactua com o pecado. Isso tudo manifesta a glória e a perfeita santidade dele. Se ele não manifestasse a sua ira, ele não seria perfeitamente santo. Mas, de algum modo, eu creio que talvez, né, o diabo tente, num último afã, no último desejo de desespero, de macular a Deus, de conseguir diminuir Deus, alcançando a sua criação. E esse é um fato, dentro das minhas aplicações que eu quero começar agora, pode clicar aí, Gustavo. Um fato interessante é que, diante da gente enxergando, quando a gente começa a olhar para o tormento e para a ação do diabo e dos demônios, a gente começa a querer achar que talvez não seja suficientemente justo, que essa conversa de inferno não é tão verdade assim como alguns interpretam a Bíblia dizendo, não, pai, não pode ter um sofrimento desse. Deus não ia deixar, porque Deus é bom, porque Deus é amor, Ele não ia deixar que isso acontecesse. Isso é uma das aplicações que a gente vai pontuar agora no final da aula. Primeiro, o sofrimento da igreja perseguida. Imagine que na época em que João está escrevendo aqui, nós já temos todos os apóstolos já morreram, de algum modo, perseguidos, uns decapitados, Pedro, pela tradição, crucificado de cabeça para baixo, e por aí para frente. Está só João isolado, exilado na ilha de Patmos, e a igreja sendo perseguida, e passando por tribulação, passando por dificuldade, e João recebe essa revelação e manda dizer às igrejas. Então, especialmente para aqueles que sofriam as sanções do Império Romano, as perseguições do Império Romano, e estavam naquela luta, se recusando a adorar o imperador,
A mensagem era de que a dor e o sofrimento que eles estavam passando, acarretados ali pela fidelidade que eles tinham a Deus, não podiam ser comparados com a dor e o sofrimento do juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os homens. Então, no fim das contas, numa contabilidade bem básica, né, tesoureiro? Vale a pena se vir, porque é incomparavelmente melhor o que está reservado para nós do que ainda que passemos por sofrimento nesses dias, ainda que passemos por lutas, por tribulações, por provação, por pandemia, por o que quer que seja, mas o sofrimento e a dor que os ímpios irão sofrer é realmente muito maior do que qualquer coisa que a gente imagine. O selo do Espírito, clica aí, Gustavo, o selo do Espírito Santo é garantia de que não seremos atingidos por estas pragas terríveis, assim como o povo de Deus não foi no passado. Essa é a ênfase da nossa aula hoje, é que nós temos que confiar na presença do Espírito Santo em nós, no selo de Deus em nós, é o penhor da nossa herança. O conceito de Deus, pode clicar de novo, Gustavo. O conceito de que Deus é amor é usado como evidência de que não existe inferno ou algum tipo de punição tão terrível para os homens. Então, as pessoas dizem, não, Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele não vai punir. Ele não vai colocar o povo dele, não vai colocar a sua criação em tamanho situação de tormento e de juízo. Mas, quando a gente fala assim, a gente ignora que os registros mais contundentes a respeito do próprio inferno, da própria tribulação, vêm de quem? Do próprio Jesus. Jesus, no seu sermão escatológico, ele disse, olha, vai acontecer isso é só o princípio das dores, não se desespere não, vem da coisa. E o próprio Jesus aparece aqui em Apocalipse, ele é a visão que João tem no começo, na ilha de Patmos, a visão que ele tem é de Jesus. Os olhos como de fogo, os pés como bronze polido, e ele cai com o rosto em terra. Jesus aparece para João e começa a revelar essas coisas. Então, além de todos aqueles argumentos que a gente já expôs aqui, a respeito da santidade de Deus, da perfeita santidade de Deus, a ira de Deus não é como a ira do homem. A gente fala ira porque a gente não tem outra palavra para descrever. É uma antropopatia. Nossa! Escreve aí, que é um bom nome para tu botar no teu menino, Mateus. Aí, antropopatia. É feminino, é menina. Antropopatia. Quando o autor, no texto sagrado, ele não tem como descrever uma ação, um sentimento divino. Como é que você vai descrever que a resposta de um Deus perfeitamente santo a um homem pecador é a recompensa justa? Ele diz que é ira de Deus sobre o homem. Mas quando a gente pensa em ira como homem, a gente pensa logo em vingança, em raiva, em algo negativo. E na parte de Deus não é. É a manifestação da sua santidade e da sua pureza. A santidade de Deus e o plano de salvação impõem a necessidade do juízo, porque senão Deus não seria santo. E o plano de salvação não estaria completo. Salvaria a todos, mesmo aqueles que não se renderam ao Senhor, mesmo aqueles que não tiveram encontro pessoal com Jesus, o plano de salvação estaria torto, estaria eivado de vício, né? Alerta aos homens. Última aplicação, clica aí, Gustavo. Isso, alerta aos homens. Há um abrigo e um refúgio. Amém, um aleluia, glória a Deus. Esse texto não é para você ficar assustado. As imagens são imagens que os homens tentam fazer do que eles veem do texto. Mas o texto é um alerta para nós, para dizer, há um juízo, há uma manifestação da ira de Deus, mas há um abrigo e um refúgio seguro para aqueles que o amam. A marca de Deus, a esperança, apesar do mundo caminhar para o caos, nós podemos renovar hoje a nossa esperança em Deus, a nossa fé nele, para viver essa fé com seriedade, sabendo que haverá um juízo. Por isso nós precisamos pregar para todas as pessoas, em tempo e fora de tempo. O juízo é iminente,
mas há uma certeza que nós podemos ter, há uma esperança, há um refúgio. O Senhor morreu por nós, ressuscitou. Ele é o vencedor. Toda a autoridade está nas suas mãos. Tudo vai acontecer porque Ele controla a história. Se o abismo vai ser aberto é porque Ele deu a chave. Se Ele abre uma porta, ninguém fecha. Se Ele fecha, ninguém abre. É assim que Ele diz à igreja de Filadélfia, não é verdade? E por isso nós podemos nos consolar, nós podemos renovar a nossa esperança e a nossa alegria no serviço para pregar o Evangelho. Amém? Temos perguntas? Mateuzinho, temos perguntas aí? Nada? Não? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, vai ficar para a próxima, vai ficar para o pastor continuar aí. Vai continuar então o próximo ai, próxima trombeta aí, o capítulo 9 não acabou, então vocês deem uma olhadinha em casa, versículo 13 em diante, e que Deus possa nos abençoar com o entendimento da sua palavra, manifestação da sua vontade nas nossas vidas através da sua palavra, sua vontade revelada. Temos algum aviso? Mais algum aviso? André, não. Temos um aviso do departamento infantil. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Feche seus olhos, coloque diante de Deus essa palavra que você ouviu nessa manhã, você que está em casa também. Talvez seja um momento de você colocar a vida de alguém diante do Senhor e dizer: Senhor, eu vou orar por essa pessoa esse ano. Não há como eu imaginar essa pessoa de quem eu tenho tanto carinho, de quem eu gosto tanto, enfrentando tamanho tormento e um destino tão terrível. Assuma esse compromisso diante do Senhor. Se alegre em Deus, porque não foi por obra nossa, não porque merecíamos estar longe dessa lista de ímpios, mas foi do agrado do Senhor de nos alcançar com a sua graça, nos colocar onde nos colocou. Hoje estamos aqui na sua casa, ouvindo a sua palavra, reafirmando essa alegria e essa gratidão em nosso coração pela vitória de Cristo Jesus na nossa vida, em nos conceder o selo do Espírito Santo irrevogável. Oh Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade, para conosco, Senhor, pela tua graça, porque, Pai, foi do teu agrado, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, toda a glória, por amor, Senhor, a tua fidelidade, as tuas misericórdias, completa, Senhor, o teu propósito salvífico, manifestando, Senhor, a tua ira sobre os ímpios, sobre o diabo, sobre o anticristo, sobre os demônios, a força do teu poder. Tem compaixão de nós, Senhor, que temos andado às vezes alienado quanto a essa realidade do juízo, da ira vindoura, do inferno. E temos andado como as pessoas desse mundo, como ímpios quaisquer. Tem compaixão de nós, Senhor. Lembra-nos, ó Deus, desse selo que não está em nenhum outro lugar, está na nossa fronte, para cada dia lembrarmos do Senhor, para nos ajoelharmos diante de Ti, Senhor, para consagrarmos a nossa vida, os nossos familiares, os nossos dons diante de Ti, para elevarmos a nossa voz em oração e adoração, a cada dia, semana após semana, até o grande e glorioso dia do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a enfrentar a perseguição, a enfrentar a tribulação, a enfrentar a pandemia, certos de que a glória da salvação é incomparavelmente melhor e maior do que qualquer outra coisa que passemos nessa vida, e que o façamos para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, Senhor, pedindo perdão pelas nossas faltas diante de Ti e te louvando, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.